Bom dia, bom dia, bom dia. Como estão? Sejam bem-vindos. Retornamos ao nosso projeto. Sejam muito bem-vindos. Eu vou ajustando aqui conforme. Bom dia, Matheus. Bom dia, Paulo. Paloma, desculpa, Paloma. Bom dia, Paloma. Cláudia, Aline, Cunha, Shirley, sejam muito bem-vindos. Voltamos então com o nosso projeto aqui. Lembrando que agora eu vou tentar, de fato, deixar sempre gravado para você, subir lá no Spotify. Quem está assistindo no YouTube, no Spotify, deixa eu colocar o assunto aqui para a gente já ir ganhando tempo, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tópico que na última prova foi fundamental. Princípios de processo penal, tá? Vou botar o nome do assunto aqui para vocês ficarem tranquilos, tá? Então, tem no Spotify? Tem sim, Cunha. A gente está subindo para lá. Oi, Renata. Sejam bem-vindos, então. A gente vai tentar, no decorrer das nossas semanas aqui com vocês, sempre que possível, terça, quarta e quinta-feira, a gente vai fazer um pedalzinho aqui de 30 a 40 minutos, conversando com vocês sobre algum tema de processo penal, de leis penais especiais, enfim, algum tema que a gente entender relevante para a tua aprovação. Lembrando que esse aqui é um projeto nosso, um projeto que visa, tá, facilitar a aprovação de vocês, mas que também ele congrega, né, com os demais locais que a gente trabalha, especialmente lá no CEISC, beleza? Então sejam muito, mas muito bem-vindos a esse nosso projeto aqui. Vamos dar mais um minutinho aí para a galera entrar, enquanto eu começo a tomar meu café aqui. Galera saindo de casa, estipa levar as crianças para o colégio, o outro vai para academia com ela, a gente está se virando aqui. Galera, a gente vai falar sobre princípio. Por que eu disse, tudo bem, Emily? Por que eu disse que princípios é uma temática importante para vocês agora? Porque recentemente, pessoal, na última prova da OAB, nós tivemos princípios sendo cobrados na primeira fase, tá? Em processo penal, e princípios sendo cobrados na segunda fase, nas questões, para quem vai fazer a fase em penal, tá? Foi cobrado para a primeira fase princípios relacionados à ação penal privada, como o princípio da indisponibilidade da ação penal ou o princípio da disponibilidade, princípio da obrigatoriedade ou o princípio da conveniência e oportunidade. Então percebemos com isso, e fizemos reuniões inclusive sobre isso, que a banca, ela é uma banca que explora esse macro tema princípios, seja na parte penal material, seja na parte penal processual. E por isso que a gente vai trabalhar com vocês nessa aula, vai ficar salvo no YouTube, vai para o Spotify, sobre princípios. E a gente vai aqui num bate-papo, enquanto eu faço o meu cardio aqui, a gente vai conversando sobre esses princípios. Vamos lá? Iniciamos, pessoal, falando de um princípio que é muito caro para nós, tá? Tanto na fase penal quanto na fase de processo penal, que é o chamado princípio da legalidade. Esse princípio ele possui assento, ele está na Constituição Federal. Diz a nossa Constituição Federal assim: que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Isso é legalidade, não é uma legalidade que interessa ao processo penal, mas nada mais é do que o princípio da legalidade. Ou seja, nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei. Mauro, e se alguém te obrigar a fazer alguma coisa que a lei não manda, ou proibir de fazer alguma coisa que a lei autoriza? Isso é um crime, tá? Isso é um crime, isso está tipificado no ordenamento jurídico, tá? Aqui nós temos
o constrangimento ilegal. Perceba que o princípio da legalidade, quando desrespeitado até mesmo por um particular em face de outro particular, ele pode tipificar um crime. Mas esse princípio da legalidade ele é mais amplo que tão somente dizer que nós podemos ou não fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Porque esse princípio, quando eu trago ele para dentro do direito penal e para dentro do processo penal, ele sofre pequenas alterações, mas continua sendo o macro tema da legalidade. Quando se fala em direito penal, nós temos que lembrar o artigo 1º do Decreto-Lei 2848, ou seja, do Código Penal, e também lembrar a própria Constituição, que tem igual redação. Que redação é essa? A redação que diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Aqui estamos diante do princípio da legalidade com seu viés de direito penal, dizendo, olha, para tipificar um crime, para termos um fato típico, para termos uma tipicidade formal, devemos respeitar a lei. Todos sabemos que a lei, ela é uma espécie normativa prevista lá no artigo, salvo engano, 59 da Constituição, que diz que são as seguintes as espécies normativas: medida provisória, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo, resolução, lei ordinária e emenda à Constituição. Mauro, dessas 7, qual é a preferida do direito penal? Qual é a queridinha para os penalistas? A lei ordinária. Via de regra, é ela que deve tipificar uma conduta. Pode, medida provisória tipificar uma conduta como crime? A resposta é não. Isso está expressamente no artigo 62, inciso 1º da Constituição, que diz não pode medida provisória trabalhar sobre direito penal. Agora observem comigo. Se vier na tua prova e vamos separar... Agora melhorou que eu me enxergo melhor. Olha só. Se na tua prova vieres medida provisória não pode criar crimes, está correto. Mas se no teu exame na OAB ou na tua prova vier medida provisória, não pode tratar em hipótese alguma de direito penal. Está errado, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas por que, Mauro, estaria errado? Está errado porque o Supremo já definiu que medida provisória pode tratar de direito penal não incriminador. O que o Supremo disse é: a Constituição está correta ao afirmar que medida provisória não pode tratar de crime. Mas, para tipificá-lo, não podemos ter o presidente da República criando um crime. Porque você sabe que medida provisória é uma espécie normativa que decorre de um ato do poder, do chefe do Poder Executivo. Então não pode o presidente, seja ele quem for, criar um crime. Mas ele pode tratar de um direito penal não incriminador. Então cuidado com isso, tá legal? Ele pode tratar de um direito penal não incriminador. Agora, ele pode, dessa forma então, descriminalizar uma conduta, como de fato aconteceu na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Perfeito? Perfeito. E cuidado também, aqui eu vou fazer um parênteses bem grande, um recorte da aula para separar vocês dos outros. É possível uma contravenção penal por meio de um ato infralegal? É possível uma medida de segurança prevista em um ato administrativo? A resposta é não. Porque o princípio da legalidade que está escrito lá no artigo 1º, ele está errado como está escrito lá. Mauro, tá de sacanagem, eu fiz toda uma faculdade e ninguém me falou isso. Deveriam. Lá diz assim, como é que é? Não há crime sem lei anterior e não há pena sem prévia cominação legal. Ocorre, pessoal, que crime e pena são tão somente espécies do gênero infração penal
e sanção. Eu tenho dois tipos de infração penal. Dois tipos de infrações penais. O crime e a medida de segurança. Eu tenho dois tipos de sanção. O crime e a contravenção penal. E eu tenho dois tipos de sanção. A pena e a medida de segurança. Então o artigo 1º do Código Penal estaria correto se dissesse assim: não há crime sem lei anterior, não há também contravenção penal sem lei anterior. Não há pena, mas também não há medida de segurança sem lei anterior. Então perceba, aqui eu tenho o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Mas o que deve ficar claro aqui? Que ele se aplica às duas espécies de infração e se aplica às duas espécies de sanção. Beleza? Mauro, e dentro do processo penal? Dentro do processo penal, o princípio da legalidade pode ser encarado como respeito às regras do jogo. E essas regras do jogo devem estar previamente postas. E cabe à União legislar sobre processo penal. O Estado pode legislar sobre procedimentos. Mauro, processo e procedimento é a mesma coisa? Não. Processo e procedimento são coisas distintas. Processo é uma relação entre os sujeitos processuais. É entre o juiz, a defesa e a acusação. Já o procedimento é mais simples. Procedimento é um conjunto ordenado de atos. Quem legisla sobre esta relação que pode levar alguém a ser preso é a União. Agora, quem legisla sobre procedimentos é a União e também o Estado. Olha, o foro vai ser instalado em tal lugar e o horário vai ser esse. A vara aqui é a vara da família, a vara da infância, a vara de não sei o que, mas é uma vara única. Quem vai definir isso aí é o próprio Estado. Tranquilo? Bueno, pessoal, próximo princípio importante em processo penal é o princípio da humanidade. Que princípio é esse, Mauro? Segundo esse princípio, nós não podemos ter, por exemplo, penas desumanas, cruéis, degradantes, de banimento, de trabalhos forçados, perpétua. Então aqui nós temos que respeitar o ser humano. Importante nós comentarmos, pessoal, que a nossa Constituição, logo no artigo 5º, ela trata dos direitos fundamentais. E aqui uma questão topográfica da Constituição vai nos dizer que é importante, ou melhor, que são importantes os direitos fundamentais. Mauro, me explica melhor isso? Claro que sim. Olha só, quando a Constituição trata logo no início de direitos fundamentais, ela está dizendo topograficamente que direitos fundamentais, aquele meu, aquele seu, é mais importante que a organização do Estado, que começa lá no artigo 18. Então, quando uma legislação organiza os seus bens jurídicos, ela organiza por prioridade. Quer ver um exemplo para tu não esqueceres mais? O Código Penal, ele vai do artigo 1º até o artigo 120, tratando da parte geral. Quando ele trata da parte... oi, minha chefe. Tudo bem, doutora Ana Cristina? Beijo. Tô pedalando sim. Sabe que eu tô pedalando tomando café, inclusive. Por isso que eu tô suando. E tô suando sim. Olha só. Beijão, Ana. Saudade de ti. Pessoal, olha só. Quando a gente fala, tá? Quando a gente fala que o primeiro crime do Código Penal é matar alguém, eu estou dizendo que o bem jurídico vida é o mais importante para nós. Lá onde eu e a Ana trabalhamos na Justiça Militar, o nosso código é outro. O nosso código é o Decreto-Lei 1001 e o homicídio não é o primeiro crime. Como assim, Mauro? Lá a vida não é o bem jurídico mais importante. É o bem jurídico mais importante lá é a hierarquia, a disciplina.
Logo, os principais crimes são crimes contra o dever militar, por exemplo, que está lá no artigo 136 e o homicídio lá no 205. Portanto, os bens jurídicos são valorados de maneira diferente. Mas, Mauro, por que tu foi lá no Código Penal Militar? Para te falar que o terceiro inciso do artigo 5º é a vedação à tortura. Ou seja, o Brasil, o poder constituinte original brasileiro, em 87/88, cria a Constituição dizendo, olha, é vedada a tortura, é vedado ao preso o tratamento desumano, é vedado ao preso, não, é vedado às pessoas que tratam do preso um tratamento desumano, um tratamento degradante, um tratamento cruel. Isso é princípio, é respeito ao princípio da humanidade. Outro princípio, pessoal, é o princípio do devido processo legal. O que é o devido processo legal? Nada mais é do que, nas palavras do nosso conterrâneo gaúcho aqui, Aurí Lopes Júnior, tá? Respeito às regras do jogo, é muito simples. Respeitar as regras do jogo é respeitar o devido processo legal. É o juiz não inventar nada. É a acusação respeitar a prova. É a defesa respeitar a prova. Quando não se tem esse respeito, teremos uma nulidade por inobservância do devido processo legal. E a Constituição diz, consagrando dois bens jurídicos, a Constituição diz que ninguém perderá a sua liberdade ou seus bens sem o devido processo legal. E aqui eu já vou melhorar um pouquinho esse devido processo legal, trazendo o contraditório e ampla defesa. O contraditório e ampla defesa são, ao fim e ao cabo, instrumentos de respeito ao devido processo legal. Contraditório é o direito que nós temos de tudo aquilo que for trazido contra a nossa pessoa em um processo ser por nós rebatido. Isso é devido, isso é contraditório. Também é importante aqui que o contraditório não seja aquele contraditório meramente formal. O que é o contraditório formal, Mauro? A defesa traz uma prova, o que a gente faz? Vista ao Ministério Público. O Ministério Público traz uma prova, o que nós fizemos? Vista à defesa. A ideia não é só isso, mas é um contraditório substancial. O que significa um contraditório substancial? Significa um contraditório em que nós vamos valorar aquilo que for dito pela outra parte. Vamos valorar aquilo que for dito pela acusação quando a defesa trouxe uma prova. Vamos valorar aquilo que foi dito pela defesa quando a acusação trouxe uma prova. Portanto, contraditório está dentro do devido processo legal. E a ampla defesa, Mauro, a ampla defesa é a possibilidade de usarmos tudo aquilo que está a nosso alcance dentro do processo penal para nos defender. Beleza? Tá? Lembrando que quando se fala em tribunal do júri, o princípio é outro ainda, não é nem da ampla, mas é da plenitude de defesa. Mauro, qual é a diferença da ampla para a plenitude de defesa? Na ampla defesa, como eu disse há pouco, nós podemos usar tudo aquilo que está na lei processual. Já na plenitude de defesa, que existe só no tribunal do júri, e nós sabemos que o tribunal do júri está lá no artigo 5º, inciso romano 38, como um direito fundamental que nós temos, e ele julga os crimes dolosos contra a vida. Quais são esses crimes, Mauro? No direito comum, no direito penal brasileiro: homicídio, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Quando dolosos, quando o elemento subjetivo for de querer, o autor desse fato vai ser julgado pelo Tribunal Popular, pelo júri. E lá ele não pode, ele não precisa usar só aquilo que está previsto em lei processual, por exemplo, para se defender. Ele pode usar muito mais. Ele pode, por exemplo, usar outras ciências dentro do tribunal do júri. Ele pode usar a psicografia dentro do tribunal do júri.
porque lá não é ampla, lá é plenitude de defesa. Tudo isso conforme a lei se respeita o devido processo legal. Beleza? Outro princípio é um princípio caríssimo, muito caro, muito importante para o direito processual penal, que é o princípio da imparcialidade do juiz. Que princípio é esse, Mauro? Segundo esse princípio, nós queremos ter um juiz que não tenha tendências acusatórias ou tendências absolutórias. Eu quero um juiz imparcial. É aquele juiz, se nós estivéssemos fazendo um triângulo aqui, esse triângulo seria equilátero, aquele triângulo de lados iguais, e o juiz estaria equidistante da defesa e da acusação, ou seja, igualmente distante da acusação e da defesa. E esse princípio, pessoal, ele traz para nós, tá? Uma ideia de justiça. Juiz imparcial é aquele juiz que não julga só para condenar ou só para absolver. E a Constituição se preocupou com o juiz imparcial, dando a ele garantias para que ele não tenha, abre aspas, medo de ninguém a julgar quando vai julgar. Ele tem 3 garantias, que é a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e, faltou agora, a vitaliciedade. São 3 prerrogativas que o juiz tem para ele julgar de maneira imparcial. E a própria Constituição buscando, obrigado Corrêa, depois eu vejo, buscando uma ideia de imparcialidade, proíbe o tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção, Mauro? São aqueles tribunais criados pós-fato. Um exemplo histórico de um tribunal de exceção, e aqui não interessa se foi para o bem ou para o mal, foi o Tribunal de Nuremberg, após a Segunda Grande Guerra. Ele foi criado após a Segunda Grande Guerra para julgar os oficiais nazistas. Foi um tribunal de exceção, é o exemplo que a doutrina traz do que é um tribunal de exceção. Isso é vedado pela Constituição face à proibição do princípio desta imparcialidade necessária do julgador. E daí também, eu tinha esquecido, presta atenção aqui, para termos essa imparcialidade, nós temos aquelas questões de suspeição e impedimento do juiz. O que é um juiz suspeito, Mauro? É aquele juiz que tem uma questão pessoal com uma das partes. Ele é credor, ele é devedor, ele é amigo íntimo, ele é inimigo de uma das partes. Ele não pode julgar essa parte. Por quê? Porque ele teria uma ideia aqui de ser o quê? Parcial para condenar o seu credor, parcial para absolver o seu devedor, enfim, ele parcial para condenar o seu inimigo e para absolver o seu amigo, fica mais fácil de entender. E se ele é assim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirá-lo por meio de uma suspeição, de uma exceção de suspeição ou de impedimento. Impedimento é um critério mais objetivo. Por exemplo, o juiz foi promotor, resolveu trocar de cargo, fez outro concurso, agora ele vai julgar aquele processo que ele mesmo ofereceu a denúncia? Não. Temos aqui um impedimento. A mulher dele é a promotora, ele não pode julgar esse processo. A mulher dele é a advogada, ele não pode julgar esse processo. Tá? Por quê? Porque nós poderíamos ter aqui uma questão de juiz parcial. Outro princípio muito caro e pouco falado é o princípio da limitação ao poder punitivo do Estado. Todos nós sabemos que a partir do contrato social trazido por Hobbes e Rousseau, nós abrimos mão de alguns direitos e criamos o que depois foi chamado de Leviatã, que é o Estado. O Estado, então, ele foi criado quando nós abrimos mão do nosso direito que nós tínhamos de punir quem nos fizesse um mal, que era a lei de Italião, matava o meu pai, eu ia lá e matava o pai desse cara. Furtavam a minha casa, eu ia lá e furtava a casa desse cara. Para quê? Para que o Estado possa exercer o direito de punir, que é hoje conhecido como ius puniendi. O direito de punir, hoje,
salvo questões indígenas, legal isso, né? Salvo questões indígenas, o Estatuto do Índio, acho que é a Lei 6.001 lá, pelo seu artigo 54 ou 57, dá às tribos indígenas o poder de punir penalmente os seus membros. Tirando os índios, só quem tem direito de punir é o Estado, mas o Estado, para aplicar o seu ius puniendi, para aplicar o seu ius puniendi, o que ele faz? Ele vai respeitar as regras do jogo. Bom dia, Silvano. Ele vai respeitar as regras do jogo. E esse limite punitivo do Estado tem, por exemplo, vem calcado na proibição de algumas penas. Nós não podemos ter pena de trabalho forçado. Embora o preso seja obrigado a trabalhar para a sua ressocialização, nós não temos penas, não temos mais penas de chibatada, porque são penas corporais. Tudo isso decorre, então, dessa limitação ao poder de punir do Estado. E isso tanto é verdade que eu não tenho obrigação como advogado, não sou advogado, mas se fosse, não tenho obrigação como advogado de provar a inocência do meu cliente. O advogado não tem que provar a inocência do cliente. Quem tem que provar alguma coisa é o Ministério Público, que ele é culpado. Eu, enquanto advogado, basta trazer uma dúvida para o Estado. Opa, baixou meu banco aqui. Trazer uma dúvida para o Estado. E o Estado, calcado no princípio do favor rei, também conhecido como indúbio pro réu, vai absolver o meu cliente. Quem tem a obrigação, não é obrigação, perdão, quem tem o ônus, fala pro senhor Ricardo, quem tem o ônus de provar que está com um culpado na sua frente é o Estado. O ius puniendi, direito de punir, é o Estado. E esse ius puniendi deve observar todos os princípios que até agora nós tratamos. Perfeito? Então, quando lá no Pacto Social nós abrimos mão do direito de punir e criamos o Leviatã vencer o Estado, nós vamos aqui dar a ele o direito de, no meu lugar, punir o transgressor da norma. Beleza? Outro princípio importante, pessoal, é o princípio, tá, da igualdade processual. Também conhecido, até prefiro esse nome, princípio da paridade de armas. Nós não podemos aceitar que o Ministério Público traga 6 testemunhas, como está lá no Código Penal Militar, e a defesa apenas 3. Isso fere, fere muito a igualdade processual. Isso fere muito a igualdade processual. Mas um detalhe antes que alguém pergunte. A igualdade não é tratar todo mundo igual. Aqui, de maneira isonômica, seria tratar os iguais à medida da sua desigualdades e assim por diante. Por isso que é perfeitamente aceitável que a Defensoria Pública tenha prazo em dobro. Por quê? Porque as demandas para essa instituição são muito maiores e ela exerce uma função social muito, mas muito importante. Então, e outra coisa, lembrei agora, importante isso, presta atenção. Outra exceção ao princípio da igualdade processual se dá quando alguns recursos não são permitidos ao Ministério Público. Quando algumas ações autônomas da impugnação não são permitidas ao Ministério Público. Mauro, o recurso de embargos infringentes, por exemplo. Alguns embargos não são direitos da acusação, mas são direitos só da defesa. E o melhor exemplo, a ação autônoma de impugnação chamada revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código Penal, não é dado ao Ministério Público a legitimidade. Não existe revisão criminal pro societá. Existe revisão criminal pro réu. Quem pode é a defesa levar isso até a acusação, tá? Valeu, Esteves. Obrigado, Flávia. Olha só. Então esse princípio da igualdade processual, ele não é absoluto. Tanto é que na dúvida,
o juiz não pode condenar na dúvida, deve o juiz absolver face ao princípio do favor rei ou do indúbio pro societate. Chegamos a 30 minutos da nossa aula. Eu vou dividir essa aula em duas, tá? De princípios. Se eu depender como é que eu vou ficar até agora, porque eu não quero acelerar aqui, até porque a gente não tem prazo nenhum. Então a gente vai cada 40 minutos por dia falar sobre uma temática aqui, tá legal? Agora, outro princípio importante é o princípio do contraditório, que é bem da verdade nós já falamos, né? O princípio do contraditório, o que é, Mauro? É a possibilidade que a outra parte tem... Valeu, Eric! O princípio do contraditório nada mais é, tá? Do que o direito que a outra parte tem de ir contra aquilo que foi trazido pela parte contrária. Ir contra o que foi trazido pela parte contrária ficou muito... Mas aqui esse pleonasmo se fez necessário. Por quê? Se alguém diz que eu matei e traz uma prova, eu tenho que ter o direito de dizer que não matei e trazer uma contraprova. Se uma testemunha, seja ela de quem for, vai até o processo e responde às perguntas da acusação, eu tenho que ter o direito de contraditar aquela testemunha dizendo, olha, essa testemunha tem interesse na causa, por isso e por aquilo. Ou seja, é a contradita da testemunha. Mas o mais importante aqui, e aqui é uma questão até mais de defesa mesmo, de concurso, é você entender que não basta o contraditório formal. O que eu preciso é o contraditório substancial. O que vem a ser um contraditório formal, Mauro? É apenas dar vista e não levar, não valorar aquelas questões de maneira relevante. Valeu, Washington, brigadão. É você não valorar aquelas questões de maneira relevante. Quando isso acontece, é o contraditório formal. Ah, vista a acusação fala, eu nem analiso. Vista a defesa fala, eu nem analiso. Isto é o quê? Isto significa que nós temos um contraditório, formal. O que eu quero é um contraditório substancial. Um contraditório em que aquilo que foi dito pela defesa, aquilo que foi dito pela acusação, seja de fato valorado pelo juiz. Isso é um contraditório substancial. O direito que a parte tem de ter seriamente analisado, seriamente valorado aquilo que está no processo, aquilo que ela trouxe para o processo. Tranquilo? E eu não posso deixar de falar da ampla defesa. O que seria a ampla defesa? Ampla defesa é o direito que nós temos de usar tudo aquilo que está posto no processo penal em nosso benefício. E é um viés aqui do devido processo legal. O devido processo legal é ninguém perderá seus bens, ninguém perderá a sua liberdade sem a observância do devido processo legal, materializado pelo direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Beleza? Mauro, o Estado também é responsável pela ampla defesa? Claro que sim. Como assim, Mauro? O Estado, com a Defensoria Pública. Ninguém no Brasil é julgado, e isso aqui eu posso falar. Alguns advérbios no direito nós temos que relevar, não é isso? Tomei uns pontos aqui, não sei se vocês estão vendo, tomei 5 pontos aqui semana passada. Olha só, eu mexi agora, me doeu. Não esqueça que não pode alguém no Brasil ser julgado sem advogado. Seja advogado público ou advogado privado. Então no Brasil, eu vou usar o advérbio agora, nunca. Jamais, e esses advérbios de negação são difíceis. Olha aí, Ana, eu suando, ó, a Ana não tá mais assistindo, tenho certeza, mas eu tô suando, tá? Nesse caso, nunca, jamais ninguém será julgado sem um advogado. Isso é o que, Mauro? Isso é direito, isso é respeito à ampla defesa. Perfeito? Então é usar tudo que está no direito a meu alcance para exercer esta ampla defesa. Pessoal, eu vou parar por aqui a nossa aula hoje, tá? Porque eu tenho que gravar a aula para vocês, que daqui a pouquinho, 8h30, eu tenho que estar lá na faculdade já. Bom dia, professor. Sou de São Mateus. Hoje o dia é muito importante para todos os mestres. Quem está ganhando somos nós.
Opa, obrigado, Igor. É mesmo, hoje é o dia do professor. Brigadão. Brigadão mesmo. Brigadão por vocês me presentearem aí, ó, 7 da manhã com 55 pessoas me assistindo, tá? Mas eu realmente tenho que estar lá gravando aula às 8h30 até o meio-dia. Eu vou gravar toda a parte de prisões, tá? Fiança, medidas cautelares, prisão temporária, prisão preventiva, relaxamento, revogação de prisão, tudo isso vai ser trabalhado lá para os concursos agora do CIS, que eu vou ter que dar essa aula lá, tá legal? Esse material sobe e amanhã a gente continua com princípios. Obrigado, Shirley. Valeu, Renilda, perdão. Muito obrigado. Valeu, Viviane. Obrigado. Olha aí, agora lembrar o dia dos professores. Obrigado mesmo, obrigado pela lembrança. Beijo grande, fiquem com Deus. E não esqueça que a gente tá sempre aqui para te ajudar. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amanhã, 7h02, eu espero vocês. E tu que tá assistindo no YouTube, ou tu que tá assistindo aí no Spotify, outro episódio falando sobre princípios já deve estar aí contigo. Beijão!